E aí galera do canal Prosa de Investidor, estamos de volta nessa semana com mais um vídeo para atualizar vocês da carteira aqui do nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês os fundos imobiliários e algumas ações que eu comprei, mas especialmente o que eu fiz para escolher esses dois fundos imobiliários novos que eu coloquei aqui na nossa carteira. Se você quer saber como que eu faço para escolher os fundos imobiliários, fica até o final desse vídeo. E não esqueça de compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Então bora ver quais são os parâmetros que eu uso para comprar um fundo imobiliário. Pessoal, eu vou usar de exemplo aqui dois fundos que eu comprei. Um é fundo imobiliário e se vocês me seguem lá no Instagram, lá o @prosa de investidor, vocês vão ver que eu estava olhando um Fiagro também para começar a investir, para começar a aportar ali todos os meses. Pessoal, então que segmento faz parte esse fundo, o XP Malls? Ele faz parte do segmento de shopping e varejo. Ele é um fundo de tijolo. Como é que eu faço para olhar como que está a diversificação desse fundo, para mim saber se ele não investe apenas em um ou dois shopping, como é que está dividida ali a carteira de investimento desse fundo? Porque lembra, quanto mais diversificado for ali os investimentos desse fundo, menos risco traz para a gente. Menos risco para o gestor do fundo, menos risco também para a gente que está investindo. Então eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador alguns pontos do relatório gerencial que todo mês o fundo ele disponibiliza no site. Então, por exemplo, se você quer ter esse relatório gerencial do fundo XP Malls, é só você digitar lá no Google XPML11RI. Ele já vai, o primeiro link ali que você clicar, ele já vai direcionar você lá para o site desse fundo imobiliário. Você vai entrar na aba de documentos e vai lá na parte de relatório gerencial. Aí você baixa esse PDF ali, é um PDF normalmente que dá no máximo 20 páginas. E ali você vê tudo que o fundo, que o gestor do fundo está fazendo ali durante aquele mês. Então, esse que eu vou mostrar para vocês aqui é referente ao mês de setembro de 2024. Visto que eu estou gravando esse vídeo ainda no mês de outubro, a gente ainda não tem o relatório gerencial do mês de outubro. Sempre depois que fecha o mês que eles emitem esse relatório. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos desse relatório que eu olho. É claro que eu olho tanto que o fundo tem de investimento, eu gosto de ler parte por parte ali, mas especialmente para vocês que talvez está chegando agora aqui no canal, talvez nunca investiu, eu vou mostrar os pontos chaves aqui desse relatório para que a gente possa começar a analisar, para que você aí da sua casa também comece a analisar esse fundo. Lembrando que em nenhum momento desse vídeo é uma recomendação, eu estou usando esses fundos aqui como base para você fazer as suas pesquisas, porque eu não posso recomendar nenhum ativo. Vamos lá, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui desse fundo, eu vou deixar até aqui na tela para vocês verem, é a parte aqui da página 8. Ele vem falando ali sobre o resultado financeiro e a distribuição das cotas nos últimos 12 meses. Então ele vai pegar de setembro de 2023 até agosto de 2024. E se a gente for olhar ali, é um fundo que mantém uma distribuição ali de dividendo muito linear. Ele está distribuindo um dividendo na casa ali de 0,85 centavos, 0,90 centavos, 0,92. Está baseando mais ou menos nisso daí a distribuição de dividendos. E a gente também consegue ver a evolução da cota versus o volume médio de negociação, para a gente ver se esse fundo ele é bem negociado em bolsa. Por quê? Porque a gente também quer liquidez. Não adianta nada a gente comprar um fundo que no futuro, se a gente precisar vender, ele não tem a liquidez, ou seja, não tem muita gente querendo comprar ele ali. Então o que a gente percebe aqui? Que ele, por ser um fundo muito grande, tem milhares de cotistas, ele é um fundo que tem uma boa liquidez. E se a gente for analisar o PVP, que fala, né, o preço sobre o valor patrimonial, normalmente esse fundo ele está bem linear ali, né? O PVP dele sempre está 1. O que é 1? Que é o valor ideal. Acima de 1, começa a se afastar do 1 para cima, esse valor começa a ficar caro para se obter esse fundo. E abaixo disso, a gente vai estar comprando ele num valor promocional, por assim dizer. Lembrando que, se ele tiver abaixo de 1, se ele mantiver os mesmos fundamentos, a gente pode continuar fazendo os aportes nele. Mas olha aqui na página 8 ainda desse relatório,
mostra pra gente que esse fundo ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Por quê? Porque aqui mostra, por exemplo, vocês vão ver que tem duas linhas. Vai mostrar ali o valor patrimonial por cota, quanto que ele valeria por cota. Se a gente for ver aqui dos meses, por exemplo, de junho, julho e agosto, ele está sendo negociado abaixo desse valor patrimonial. Ou seja, era para ele valer na casa dos 119, 120 cada cota, mas ele foi negociado a 113, 112, ou seja, tá tendo aí uma diferença um pouco razoável, né? Ou seja, a gente está comprando ele ainda um pouco descontado, por isso que ele me chamou a atenção. Mas lembrando que esse fundo ele só mostra até agosto aqui na questão, né? Se a gente for pegar, por exemplo, agora o mês de outubro, o valor da cota desse fundo, vocês vão ver aí, eu vou deixar o print depois da compra que eu fiz, eu paguei por volta de R$103. Então, olha o preço inferior que tá. Ele pode ser negociado, o valor por cota dele, o PVP, até 120 e eu paguei 103, ou seja, paguei com desconto. E o fundo, ele tem bons fundamentos. Se a gente for ver aqui um pouco mais para baixo no relatório, a gente vê aqui como que está distribuída a classe de ativo do fundo. A gente percebe aqui na página 9 que esse fundo ele tem uma boa porcentagem de caixa, mas ele tem a maior parte investido em imóveis. Como eu falei no começo do vídeo, são imóveis do tipo de shoppings, ou seja, parte de varejo. Quando a gente desce mais um pouquinho aqui, na página aqui 12, ele vem mostrando aqui a porcentagem que esse fundo tem investido em cada um desses shoppings aqui. E aonde que fica esses shoppings? É só num lugar aqui no Brasil? Não, aqui fala diversificação regional desses shoppings. Por exemplo, 73% desses imóveis está na região sudeste. No nordeste tem 15% desses imóveis. Na norte tem 7% e na região sul tem 4%. O que isso mostra pra gente? Que se caso alguma região do país ela for afetada, por exemplo, o que aconteceu lá na região sul recentemente na questão lá dos alagamentos. Se o fundo ele só comprasse shoppings, por exemplo, na região metropolitana ali de Porto Alegre, você não concorda que iria sofrer muito? Imagine os shoppings alagados, o aeroporto de Porto Alegre foi alagado. Imagina só o prejuízo que ia causar. Então, quando faz essa diversificação, você diminui ali o risco do fundo de perder ali, de ter inadimplência, de ter vacância e tudo mais. Falando a respeito disso, vamos voltar um pouquinho aqui na página 11, onde que a página 11 mostra pra gente ali um pequeno gráfico sobre a questão da vacância e da inadimplência. Como o fundo também ele investe em CRI, então o que é o CRI mesmo? É um certificado de recebível imobiliário. E esse fundo também, ele tem uma pequena porcentagem nesses CRIs. Então, ou seja, pode acontecer de tanto na locação dos imóveis como nesses CRIs ter alguma inadimplência. Porém, se a gente for analisar aqui esse gráfico, a gente vê aqui nessa linha azul que a vacância, por exemplo, é o número de imóveis que está vago, representa apenas hoje 4,2% só. Então, de 100%, 4,2% é que está ainda para alugar, ou seja, está vago para ser locado. Então, pelo tamanho do fundo, é muito pouco. Sobre a inadimplência, ali no mês de janeiro de 2024, a gente vê que ela estava até numa porcentagem razoável já, de 5,9%. Porém, após esse período, a partir ali do mês de fevereiro, ela foi caindo e se estabilizou ali na casa do 1%. Hoje está em 1,5%, ou seja, pelo tamanho do fundo também, é uma inadimplência bem baixa. Lembrando que mês a mês, a gente tem que ficar olhando esses relatórios gerenciais para ver se esses parâmetros aqui não mudam. Então, resumindo, a partir disso eu decidi começar a investir nesse fundo aqui, o XPML11, porque eu vi que ele está bem descontado, o valor da cota dele é para estar custando ali na casa dos 117, 120 reais, ele está sendo negociado pelo mercado a 103. Se você quer saber por que esse fundo, não somente esse fundo, mas como outros também, o motivo principal por estar caindo, eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês acessar, que eu tenho uma explicação ali que mostra o motivo de muitos desses fundos estar caindo. Porém, pessoal,
não é só esse fundo que eu falei para vocês que eu ia conversar com vocês hoje aqui no vídeo, né? Eu também parei para estudar um pouquinho a respeito de um FIAGRO, que são fundos do agronegócio. É parecido com o fundo imobiliário, porém, como o nome já fala, é voltado para o agronegócio. Como a XP é uma boa gestora, eu resolvi estudar um FIAGRO da XP, que é o XPCA 11. Ele está sendo negociado também abaixo, o PVP dele está abaixo de 1. Está dando 0,8, se não me falha a memória. É uma boa oportunidade para que a gente possa pegar bons, esse FIAGRO em bons preços. Por que eu falo bons preços? Porque talvez a gente não vai aportar tudo de uma vez, mas também talvez ele não suba tudo de uma vez depois, né? Ou seja, a gente vai fazendo aportes aí mensais. Então a gente vê que esses fundos do agronegócio, eles são bem legais. São arriscados? Sim, porque a maior parte desses fundos, boa parte desses fundos que eu andei percebendo, eles investem nos CRAs, parecido com os CRIs. Da parte imobiliária, os CRAs são certificados de recebíveis de agronegócio. Então o fundo capta dinheiro e empresta esse dinheiro em forma de CRAs para os agricultores e pecuaristas. Mas não somente isso, os fundos também investem em indústrias do agronegócio. Se a gente for dar uma olhada aqui, por exemplo, no relatório gerencial desse fundo, a gente percebe aqui, por exemplo, na página 8, como é que está distribuído os ativos desse fundo. A gente percebe ali que 82,3% está em CRAs, 13,4% está em cotas também de FIAGRO e 4,3% está em caixa. Agora, como é que a gente vê a alocação desses ativos aí por segmento? A gente percebe que a maior parte está em usinas, outra parte aqui está em grãos, etanol, cooperativa, insumos, revendas, frutas, canas, indústria alimentícia e pecuária. Ou seja, é um fundo bem diversificado. Se a gente analisar ali a região de atuação do fundo, a gente percebe que praticamente ele está em todos os estados. Só que ele predomina ali no Mato Grosso, em Minas, no Paraná. É onde que ele tem mais concentração ali de ativos investidos. Como é que a gente vê o indexador desse ativo? Boa parte desses ativos, ele está atrelado no CDI mais uma taxa. 13% está em IPCA mais uma taxa. E se a gente for analisar aqui mais a fundo o relatório, ele mostra aqui certinho as partes da onde que ele onde está sendo investido, né? Na parte de soja, parte de pecuária, na questão do boi gordo, açúcar e etanol. E depois vem aqui, depois a página 12, vem falando aqui o book de crédito, ou seja, para quem que está sendo emprestado esse dinheiro do fundo. Eu percebi que esse fundo, se a gente for analisar aqui, ele como eu já falei, ele é do segmento FIAGRO e ele está sendo precificado pelo mercado a 0,7 de PVP, ou seja, ele está bem descontado. Se a gente for analisar o PVP dele, justo, quer ver quanto que é? O valor patrimonial por cota, hoje, na gravação desse vídeo de 31 de outubro de 2024, está em 9,21, ou seja, a cota está em 9,21, que é o valor patrimonial por cota, para ficar em 1, ali o PVP em 1. Só que ele está sendo negociado a menos de R$7. Falar a verdade, a R$6,46 nesse exato momento. Então, ou seja, é uma baita oportunidade. Lembrando, isso não é uma recomendação, pessoal. A gente precisa estudar, ver certinho, começar a testar, comprar para ver como que vai ser a nossa reação, se a gente vai aguentar segurar ali a pressão, se caso o fundo descer mais um pouco, porque pode acontecer, visto que o Brasil não está passando por uma situação muito fácil assim. A gente percebe aí algumas cagadinhas que estão sendo feitas, acabando com que esteja afetando aí várias partes da nossa economia. Beleza, pessoal? Ó, esse era o vídeo de hoje e eu vou deixar para vocês aqui um print de todos os aportes que eu fiz nesse mês de outubro, agora no finalzinho do mês de outubro. E no comecinho agora do mês de novembro eu vou fazer novos aportes e vou trazer aqui para vocês, beleza? Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo, deixa no comentário aqui se você tem alguma dúvida. Se for uma dúvida sua e eu não souber responder, com certeza eu vou procurar estudar para te responder com exatidão. Falou, pessoal!